Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Pai, que através do Espírito Santo quer nos trazer o entendimento da sua palavra. Pai, estamos aqui reunidos para ouvir, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, nos edifica por tua palavra. Senhor, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos convença para que a gente venha, Senhor, saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Nos conduzir de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Glória a Deus. Até aí, irmãos, vamos passar a sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, desde o momento que Cristo veio sobre a nossa vida, irmãos, nós temos outro direcionamento. Desde o momento que nossa mente foi aberta para entendermos quem somos agora, o que Cristo fez com cada um de nós, ao fato de Cristo nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, a partir disso, neste momento do seu despertar em Cristo Jesus, nós tomamos um direcionamento completamente diferente do mundo. Glória a Deus. Não temos mais acordo com as coisas deste mundo. Quando eu falo mundo, eu falo as intenções que rodam este mundo. A vontade do coração, os desejos do coração do homem pecaminoso, as leis que são impostas, o direcionamento da família, o direcionamento do homem, da mulher, todo esse direcionamento, essa intenção não faz mais parte do crente. O crente não tem mais acordo com as coisas deste mundo, pois agora, irmãos, temos um estatuto para seguir, temos uma lei para colocar em prática. Nós não andamos mais no conselho do ímpio, não andamos no caminho dos pecadores, não nos assentamos na cadeira dos escarnecedores, não. Mas a palavra nos diz que nosso prazer está em meditar dia e noite na lei do Senhor. Esse é o nosso direcionamento, irmãos. Não tem outro direcionamento para o crente. O crente que veio supostamente a Cristo e continua nas intenções deste mundo, infelizmente, ele não teve um novo nascimento. Infelizmente, ele é um frequentador de igrejas. Mas aquele que tem um despertar em Cristo Jesus, o direcionamento é outro. Jesus aqui, irmãos, se você for pegar no capítulo 5 até o 7, Jesus vem nos dando instruções. Ali no capítulo 5, Jesus traz as bem-aventuranças. É como se fossem os mandamentos do crente, o direcionamento do crente, porque as bem-aventuranças são as qualidades do Espírito Santo. Então todo aquele que tem o Espírito Santo tem que expressar as bem-aventuranças. Não tem como você estar em Cristo e ser contrário ao que o Senhor expõe no Sermão do Monte. Não tem como. Então, se eu estou em Cristo, a minha vida, o meu pensamento, a direção do meu coração tem que expressar as bem-aventuranças.
Por quê? São qualidades do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo me domina, essas qualidades têm que fluir de mim. Não tem como eu estar em Cristo e os meus desejos ser aflorados. Não tem como eu dizer que eu sou um cristão, mas o desejo do meu coração é que fala mais. Não tem como, irmãos. A carne está dominando o Espírito. Mas se eu estou em Cristo, o Espírito Santo me domina, irmãos. E uma vez ele me dominando, eu expresso as bem-aventuranças. Eu expresso a vontade de Deus. A vontade de Deus está na minha vida em primeiro lugar. E Jesus aqui, irmãos, após o Sermão do Monte, ele vem trazendo um bocado de ensinamentos. E nós chegamos aqui em tipo o final do Sermão do Senhor, onde o Senhor diz, no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. O que o Senhor quer dizer com estas minhas palavras? Aqui, irmãos, o Senhor está dizendo, todos aqueles que ouvem o que eu falei do Sermão do Monte, todos aqueles que ouvem as bem-aventuranças, todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Então eu tenho que ouvir, guardar e praticar. Então Jesus diz, todos aqueles que ouvem as bem-aventuranças e a praticam, olha o que o Senhor diz, e a praticam, assemelhoei ao homem sábio, ao homem edificado, ao homem forte, ao homem que está com os pés em cima de uma rocha que nada pode abalá-lo. Aleluia, glória. Como eu posso ser um homem desse? Como eu posso ser uma mulher assim? Jesus nos diz aqui, se você ouve e pratica as palavras do Senhor, o Senhor assemelha esta pessoa, este homem, esta mulher que ouve, guarda e pratica como uma pessoa sábia. A sabedoria para este mundo é uma pessoa que tem muita inteligência, que sabe fazer todos os cálculos, que tudo ele tem um jeito de resolver. Esta é uma pessoa sábia para a visão deste mundo. Mas para Cristo, a pessoa sábia que tem sabedoria é temer a palavra dele. Pois o princípio da sabedoria vem ao temor da palavra de Deus. Então, irmão, é completamente contrário ao mundo. Ao mundo, o sábio é aquele que é inteligente, aquele que tira nota 10 em tudo. Este é o sábio, é o inteligente, é o capaz. Mas, para Cristo, a sabedoria, irmãos, é você ter a palavra de Deus guardada em seu coração. A sabedoria está guardada, o conhecimento de lá do céu, irmãos. Não é daqui. E ao fato de eu guardar esse conhecimento, o Senhor me diz que eu estou com os pés em cima de uma rocha inabalável. E aqui o Senhor vem nos trazer um exemplo, ao homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa. Mas o que foi que aconteceu? Mas ela não caiu. Então o Senhor nos diz esta noite, irmãos, que quando eu ouço a palavra do Senhor, guardo, pratico, eu tenho uma vida estabilizada, irmãos. A minha vida está em um direcionamento reto. Eu não tenho desvios. Não, eu caminho reto diante do Senhor. Eu tenho uma vida firme diante do Senhor. E esta firmeza, esta retidão, me faz suportar as aflições deste mundo. O que retrata aqui, irmãos, a chuva, as inundações, os ventos, isso retrata as dificuldades que eu irei passar sobre esta terra. Isso retrata o dia mau. Isso retrata, irmãos, as preocupações
a incerteza, quando vem as coisas sobre você, você fica meio bambeando. Então a chuva, os ventos, a inundação, é tudo que vem sobre você. Mas Jesus diz, irmãos, que apesar de vir essas coisas sobre você, a chuva, o vento, a inundação, Jesus nos mostra que aquele que está fundamentado nele, com a sua palavra, Jesus diz que ele está sobre uma rocha. E ao fato de eu estar sobre uma rocha, o que acontece? Mas ela não caiu. Quando a dificuldade chegar, quando a incerteza, a dúvida, quando a preocupação chegar, quando a aflição por causa do seu posicionamento no seu trabalho, no convívio dos amigos, quando chegar essas coisas sobre você, você vai estar como uma rocha inabalável. Então o Senhor nos mostra aqui como nós vamos suportar as dificuldades, como nós vamos suportar, irmãos, o dia mau. Como é que nós vamos suportar? Será que é com a nossa força, com o nosso entendimento, ou a ajuda de um amigo? Não, irmãos. Jesus nos disse que nós vamos ser fortes e aguentar a aflição, a chuva, a inundação, os ventos, quando obedecemos a palavra dele, irmãos. Quando a palavra dele está fundamentada em nosso coração, irmãos. É assim que nós vamos suportar. Vai vir tudo isso, irmãos, a chuva, desceu a chuva, vieram a inundação e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que não caiu? Porque estava fundamentada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Olha o resultado. Por quê? Tanta aflição que veio, tanta dificuldade, mas ela não caiu. Por quê? O fundamento desta casa, irmãos, não está num lugar fofo, num lugar que não tem firmeza. O fundamento desta casa está em uma rocha. E nós sabemos que uma rocha é inabalável, irmãos. Uma rocha é difícil se quebrar. Uma rocha é algo que você está firme ali em cima. Não tem como você cair dali. Você está seguro. Então o que vier, você está preparado para isso. Glória a Deus. Aleluia. Lucas retrata diferente, não diferente, ele dá mais exemplo. Lucas capítulo 6, versículo 47 e o 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu mostrarei a quem ele se semelha. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Lucas retrata, irmãos, que este homem teve um trabalho para poder edificar esta casa. Ele não veio e edificou de qualquer jeito, não. Lucas diz, irmãos, que ele cavou fundo. Ele teve um trabalho para cavar, irmãos. Chegou naquele, comprou aquele terreno, não botou a casa logo em cima daquele terreno, não. Ele parou e foi cavar. Por que este homem foi cavar? Porque, irmãos, ele tinha que procurar um alicerce seguro para que ele possa começar a edificar a casa. Para você fazer uma casa hoje, você vai ter que cavar o alicerce, você vai ter que botar umas sapatas, ou você vai fazer de pedra, alicerçada em um lugar duro, um solo duro, ou você vai fazer de ferragem, encher de concreto,
Mas o alicerce da casa tem que estar firmado em algo. Eu não posso colocar esse alicerce numa lama. Eu não posso colocar esse alicerce numa areia, porque não vai dar certo, futuramente vai me dar problema. Então eu tenho que cavar, irmãos, ó, cavar. O que é este cavar? É ouvir a palavra, irmãos, cultivar a palavra. É você ouvir e guardar em seu coração. E com esse guardar em seu coração a palavra, você praticar, irmãos. É a prática da palavra de Deus. O cavar expressa o que eu conheço. Eu não vou chegar num terreno e fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu não posso. Eu vou ter que pegar uma estrutura, procurar saber de alguém como é que faz isso aqui. Eu vou ver uma planta, eu vou ver uma pessoa que tem mais instrução do que eu, para me ensinar, para começar a botar os alicerces. Eu não posso construir de qualquer jeito. Eu não sei como é. Então, irmãos, vai ter um certo trabalho até que eu comece a fazer aquilo. E quando, irmãos, eu ouço a palavra de Deus, guardo, eu vou ter que praticar aquilo que eu guardei, irmãos. Verdade, Jesus. Há um trabalho, irmãos. É assim mesmo. Há um trabalho. Eu não posso reter a palavra de Deus para mim só. Esta palavra, irmãos, eu tenho que lançar. Esta palavra tem que ser falada a outros. Esta palavra tem que ser lançada a outras almas. E como eu vou lançar esta palavra se eu não tiver fundamento? Se os meus alicerces não estiverem em Cristo? Não tem como, irmãos. Por que hoje tantos irmãos são enganados? Este rapaz aí, esse jovem, quantas pessoas estão enganando ali, irmãos? Pegou o exame da mulher, lascou ali, ela está curada. Enganando o povo. Por quê? O povo não tem fundamento, irmãos. Não tem alicerce. É assim mesmo. Jesus diz o quê? Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele irá fazer a semelhança ao homem sábio. Por que as pessoas são enganadas? As pessoas não querem mais a palavra de Deus, irmãos. E um lugar que não tem palavra de Deus não tem edificação, irmão. Glória a Deus. Não existe edificação. Eu vou estar edificando, irmãos. Olha aqui, ó. Olha bem onde vai ser edificada a sua casa. Ó. E aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, irmãos. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu não dou importância, não guardo, não pratico, Jesus disse que irá fazer a semelhança de mim como um homem insensato, um homem louco, um homem que não tem um direcionamento, um homem que não sabe o que faz. Estou perdido. Por quê? Não tenho alicerce. O meu alicerce está na areia. E quando o meu alicerce está na areia, como de muitos estão hoje, pois se não tivesse na areia, não estavam sendo enganados. O que acontece quando o meu alicerce foi colocado em cima da areia, e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa? Olha o que foi que aconteceu. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Por que aconteceu esta queda? Lucas nos diz o quê? Que este homem cavou, até chegar em um solo duro, para dali em diante ele começar a levantar a casa. Mas este homem não teve esse trabalho. Ele não quis saber. Ele foi na intenção do coração dele, edificou esta casa na areia, achando ele que estava tudo certo. E quando veio a dificuldade, quando veio a aflição,
tribulação, a dor, a incerteza golpearam este homem, e a queda deste homem foi grande. Então, irmãos, aqui nós temos uma noção desta parábola do Senhor que nos leva a entender, irmãos, se nós confiarmos em nós mesmos, vamos estar perdidos. Esta parábola aqui, Jesus fala a homens que se confiavam em si, homens que achavam que não precisavam de Deus, porque eles eram justos. E Jesus traz essa parábola. Se nosso alicerce estiver na areia, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque o dia mau, um dia vai chegar, irmãos, e você não vai suportar, porque o alicerce não vai suportar, irmãos, a chuva, a inundação, os ventos. Ele não está alicerçado, ele está ali na pontinha, irmãos. Ele não está profundo, o alicerce está na ponta. E a ventania, a inundação, a chuva vai levar tudo, irmãos. O Senhor nos chama a atenção esta noite, irmãos, para que nós possamos ouvir a palavra dele, guardar esta palavra e praticá-la, para que nós venhamos ser achados pelo Senhor como homens e mulheres sábias, que tem a sabedoria, irmãos, que tem uma vida forte, firme, uma vida que vai edificar a outros, pois a sua casa está estruturada. Pode colocar outra em cima, pode colocar outra, porque o alicerce está firme, está forte, está na rocha, não cai. E o que vier, esta casa vai estar de pé, vai bater, vai vir contra ela e ela vai estar de pé. Em nome de Jesus. Porque o alicerce está edificado em Cristo Jesus, irmão. O alicerce está em Cristo, está em Sua palavra. O Senhor vem nos levar, irmãos, para que o que Ele diz nessa parábola, Ele diz, quem escuta, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Estas palavras, irmãos, vêm do Sermão do Monte, irmãos, aonde o Senhor expressa as qualidades do Espírito Santo, irmãos. Se o crente não expressar essas qualidades, a casa dele está sobre uma areia. Mas se o crente expressa essas qualidades no seu dia a dia, no seu viver, no convívio da sua família, a sua casa estará numa rocha. Então o Senhor nos diz esta noite, ó irmãos, as bem-aventuranças: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. O que o Senhor quer nos dizer? Abençoados são os pobres de espírito? Então aqueles pobres que andam aí pela rua são abençoados. Mas não é isso, irmãos, que o Senhor quer nos dizer, não. Abençoados são os pobres de espírito é o reconhecimento de que somos totalmente dependentes de Deus. E que não podemos nos salvar a nós mesmos. E a consciência de que sem a graça de Deus estamos espiritualmente perdidos. O pobre de espírito, irmãos, é aquele que não coloca a sua força em si mesmo, a sua garantia em si mesmo, mas em Deus. Ele é totalmente dependente de Deus. Então o Senhor diz, abençoado são os pobres de espírito. Abençoado, mais do que abençoado, são os pobres de espírito. O Senhor vai dizer, abençoados são os que choram. Aqui no capítulo 4, abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Eu choro, então eu sou abençoado. Mas não é esse choro, irmãos,
que nós temos por um fato de se entristecer por algo que aconteceu em nossa vida. Não é esse choro. Olha o que isso diz, ó. O choro mencionado não é o choro de luto ou de sofrimento, mas sim um choro que surge da consciência do pecado e da necessidade de Deus. É um choro, irmãos, que olhamos para dentro de nós, reconhecemos pecadores e precisamos desesperadamente de Deus. É um choro, irmãos, do Espírito. Então o Senhor diz que esses que choram, abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós que reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de Deus, a palavra diz que nós seremos consolados. O próprio Deus irá nos consolar. Jesus veio nos dizer mais, irmãos: abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Você pode dizer: não, eu não brigo com ninguém, eu não procuro confusão com ninguém, eu sou abençoado. Mas não é este tipo de manso, irmãos, que o Senhor quer nos dizer. Não é fraqueza ou passividade, mas sim uma atitude de humildade, paciência, gentileza e submissão à vontade de Deus. Olha o que é ser manso. É você ser humilde, paciente, gentil e submisso à vontade de Deus. E a capacidade de controlar a própria ira e o desejo de retaliação, buscando a paz e a reconciliação. É você, irmãos, ter a capacidade, irmãos, de se controlar. É você ter a capacidade, irmãos, de ser paciente, gentil, submisso à vontade de Deus. É você ter a capacidade de, quando a sua carne começar a ferver, você se controlar, ser manso. Ser manso. Olha o que o Senhor diz: todos aqueles que ouvem as minhas palavras, eu assemelhei a um homem sábio. O Senhor está falando, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O que é esta fome e sede de justiça? Jesus usa a metáfora da fome e para ilustrar a intensividade do desejo espiritual por justiça, vontade de Deus. É você buscar a vontade de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento e água, o espírito precisa da justiça de Deus para se saciar. Fome e sede. Eu estou com fome e sede todo dia, então eu sou abençoado. Não, é fome e sede de justiça de Deus. Fome e sede da vontade de Deus. É nós colocarmos, irmãos, a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, irmãos. É a prioridade, é a vontade de Deus. Nem que isso seja algo que você precise, você tem que deixar de lado e deixar a vontade de Deus, a fome e a sede, e fazer a vontade dele. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentados. O que nós necessitamos, Deus irá acrescentar, irmãos. Não precisamos nos perturbar com isso. Se você tem algo para ser feito, coloque na mão de Deus. É Ele que vai dar o resultado. Essa semana eu e minha esposa passou por algo aqui, irmãos, que assim, a gente, irmãos, que está em Cristo, a gente tem que mostrar isso para outros. Não adianta estar aqui pregando
não chegar na rua você saber que eu sou isso ou aquilo. Não adianta. O que eu prego aqui, eu tenho que viver na rua. Meu trabalho, eu convivo dos amigos, eu tenho que expressar o que eu prego. E essa semana a gente passou por algo que eu fiquei assim, Deus, tu és maravilhoso. Não por que aconteceu, mas pelo resultado que Ele veio nos trazer diante de nossos olhos. Aleluia. Glória. Quando eu me afastei do ministério para o qual estava, as pessoas ali não aceitaram e foram de encontro a gente. E muitos falaram muitas coisas, disseram na cara da gente que não ia ficar com a gente, que olha, vocês vão tomar decisão, vão embora, eu não tenho nada com você. E aquilo doeu no nosso coração. Até algumas pessoas que a gente tinha um apreço mais, isso doeu. Porque assim, eu não estava pedindo para ninguém sair de lá comigo, mas que a irmandade continuasse. Porque a nossa ligação não é placa de igreja, nossa ligação é o reino de Deus, é o rebanho de Cristo que é um só. Eu esperava que essas pessoas me ajudassem. Eu estava nessa caminhada caminhando, não sabia nada direito, então eu esperava que alguém pegasse meu obra, faz isso, faz aquilo, mas a gente deram as costas para a gente. E por esses dias, um deles se achegou a gente desesperado, muito mais velho de crente do que eu. Chegou desesperado, sem saber o que fazer, e foi e caiu de joelho diante de nós. Eita Deus. Caiu de joelho, desesperado. Pois é assim que Deus faz. E eu olhei aquela situação, disse, levanta, não, olha por mim. Então, irmãos, não precisa você se vingar, irmãos. Não precisa você querer mal dos outros, irmãos. Deus sabe o que acontece com você, irmãos. Deus está vendo tudo, irmãos. Não precisa você ter o sentimento, ó, eu vou fazer a mesma coisa que você fez comigo. Não, abençoe. Uma palavra de Deus diz, ore pelo seu inimigo. Se ele tiver fome, tiver sede, nem de beber, nem de comer. O que ele acha de você é problema dele. Mas quem vai te honrar é Deus, irmão. É Deus. É Ele que vai te honrar. A sua honra não serve de nada. Você quer se honrar a si mesmo, não presta de nada. Mas quando a honra vem de lá de cima, irmãos, é Deus que dá. De maneira nenhuma eu quero maldade nenhuma. De maneira nenhuma esse momento que aconteceu, isso eu me gloriei. Não. Eu só fiquei vindo assim, o Senhor mostrou, irmãos. O Senhor veio e honrou. Alguém que falava mal, alguém que desprezou a gente, não precisou de fazer nada, irmãos. Botei a mão, orei por ele, pedi a Deus pela vida dele, ajudei no que foi preciso. Então, irmãos, se você não tiver uma vida fundamentada na palavra, nesse momento você vai dizer, sai daqui, diabo, não quero nada com você. Aqui, você me tratou mal, o outro está pior agora. Se sua vida não estiver na palavra de Deus, você não vai ter argumentos para segurar esse momento. Você vai agir na carne. E agindo na carne, irmãos, a nossa casa vai estar na areia, irmãos. Vai estar na areia. Mas quando você ouve a palavra de Deus, guarda, pratica, a sua casa está fundamentada em uma rocha. E ninguém pode derrubá-la, irmão. Nenhuma situação que se levante não vai derrubar, porque a sua honra está na palavra de Deus. Aquilo que eu ouço, guardo e pratico. Aleluia, Jesus. Está na rocha. Está numa rocha inabalável. Olhei para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Então, o nosso fundamento é Cristo, irmãos. É Cristo. E o Senhor está falando conosco esta noite, irmãos. Nós devemos expressar a Cristo. A nossa vida tem que ser um espelho que reflete a Cristo. Aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Refere-se à pessoa que não apenas perdoa, mas também mostra compaixão com
fraqueza e as necessidades dos outros, e agir com bondade em vez de vingança e julgar. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu sou misericordioso. Glória a Deus. Você me fez mal, mas eu não posso praticar essa maldade com você, porque eu tenho que expressar compaixão, bondade, misericórdia. Eu estou com o facão ali para arrancar a cabeça daquele cara, mas quando eu chego junto dele, eu não posso fazer isso. Glória a Deus. Meu coração amolece. Eu não posso. Há momentos que nós se enraivamos, sim. Somos carne. Há momentos que se elevamos, sim. Mas ao fato de praticar, o Espírito Santo fala: abençoados, misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Se eu quero misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. É assim mesmo. Eu não posso fazer o que você fez comigo. Eu não posso, nem que o mundo diga: você é destalhado, você é idiota. Mas eu tenho que expressar Cristo, irmão. Eu não posso expressar o mundo, porque se eu expressar o mundo, a minha casa vai estar na areia. Mas se eu expressar Cristo, a minha casa está em uma rocha inabalável. Abençoados são os limpos de coração. Abençoados são os limpos e os puros ou limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo ou puro de coração? A pureza de coração não se refere apenas à ausência de pecados externos, mas também à limpeza da mente, dos desejos e das motivações internas. Um coração puro confia em Deus acima de tudo, busca a sua vontade e a sua graça. O coração limpo busca o bem comum e a felicidade de todos. Não é eu deixar o pecado. Sim, é importante você largar o pecado, mas, irmãos, é purificar o seu coração. Jesus diz: não adianta você pegar aquela mulher, mas se você pensar em seu coração e desejá-la em seu coração, você já pecou. Não precisa nem fazer o ato, só pensar, você já pecou. Então, para eu ter um coração puro, um coração limpo, eu tenho que tirar essas intenções da minha mente e do meu coração. Isso tem que sair, não pode ficar. Vou fugir do pecado externo. Mas aqui dentro é o fundamental, irmãos. Porque eu posso fugir do pecado externo, mas meu coração pode estar ali desejando aquele pecado a qual eu fugi. Então, para que eu possa ter um coração puro, para que eu possa ver a Deus, eu tenho que ter um coração limpo, longe de pecados, longe de desejos que me inclinam a estar podre, a estar imundo. Não, eu limpo meu coração, porque o meu desejo é ver Deus, irmãos. Abençoados são os pacificadores, irmãos. Isso aqui que muitos irmãos não entendem. O que é ser um pacificador? Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual a importância? Você será chamado filho de Deus. Por que eu serei chamado filho de Deus? Quando eu pratico a pacificação. Um pacificador não é apenas alguém que evita conflitos, mas sim alguém que ativamente trabalha para reconciliar pessoas, restaurar relacionamentos e promover a justiça e a harmonia. Eu não posso entrar na sua vida para destruir a sua vida ou destruir seu relacionamento. Eu não posso,
dois irmãos brigando e ela incentivar a briga. Eu não posso. Eu tenho que entrar, irmãos, trazer a justiça e a harmonia entre aqueles irmãos. Glória a Deus. Eu me confronto com um casamento conturbado. Qual é a minha posição? Entrar nesse relacionamento e trazer harmonia àqueles dois. Eu não posso dizer, irmão, largue, irmão, não quero mais não, grava fora. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que expressar o dom do Espírito e um deles é ser pacificador, irmãos. Eu não posso botar irmão contra irmão, eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar e trazer a paz ao lugar. Eu tenho que chegar, irmãos, e fazer harmonia de novo com aquela amizade. Isso é ser um pacificador, é você agir e querer com o coração, buscar em oração, pedindo a Deus que aquele conflito seja apaziguado. É expressar isso, irmãos. É você ser uma pessoa que traz harmonia ao ambiente. É você trazer paz entre confusão, entre brigas. E só não expressar com a mão, mas com o coração, irmãos. Abençoados são os que sofrem perseguições. Abençoados são os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A perseguição aqui não se refere apenas à violência física, mas também a insultos, calúnias e oposições que os crentes podem sofrer por causa da sua crença e ação justas. Algo que nós vamos passar. Nós não vamos ser livres disso. Por quê? Ao fato de você expor esta bem-aventurança, ao fato de você querer a justiça, ao fato de você querer tudo certo, ao fato de você caminhar para unir, isso vai levantar pessoas contra, irmãos. Levantar pessoas que são opositoras à palavra de Deus. Ao fato de você chegar no lugar e mostrar quem você é, isso levantará pessoas. E o Senhor disse que estes olhos altivos sobre nós, essas pessoas que se levantam sobre nós não precisamos ficar com medo, porque somos abençoados, porque isto é um fato de mostrar que você é um crente. Isto é um exemplo que você está no caminho certo, pois nossos irmãos foram perseguidos por causa da firmeza na palavra de Deus, por causa de não voltar atrás, por causa de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Eles foram perseguidos e não irão perseguir a nós. Se nós nos colocarmos em nossa posição, ser piedosos, isso vai acontecer. Mas Jesus disse que nós somos abençoados por ser perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então isso não é um fato de a gente se entristecer, não, é um fato de nós nos alegrarmos e dizermos, somos herdeiros do céu, porque esperamos, irmãos, não é aqui nesta terra não, esperamos é lá em cima, irmãos, é nos céus, é lá que é o nosso lugar. Então, quando você é um cidadão do céu, você não vai agradar ninguém, irmãos, não adianta. As suas atitudes, aquilo que vem sobre você, para que você muitas vezes é fraudulento, coisas erradas, e você como cristão, você diz, não, isso aqui comigo não. Isso vai ofender um monte de gente, irmãos. Vai se levantar, porque quem está no mundo, irmãos, se agrada com os desejos do coração. Vou passar a mão ali, ninguém vai ver. Eu vou fazer isso aqui, eu vou levar para mim. E você como cristão, você não vai se agradar, não vai se alinhar a isso. Você como cristão, você vai expressar Cristo. Você vai expressar que você é o herdeiro do céu. Isso trará perseguições. Mas o Senhor diz, alegrai, porque vocês são abençoados. Glória a Deus. Vocês são abençoados. Irmãos, é isso que Jesus retrata a uma casa na rocha.
você expressar, irmãos, as bem-aventuranças, que são as qualidades do Espírito Santo, irmãos. Quando nós expressamos isso no nosso dia a dia, isso nos inclina a entender que nossa casa está sendo edificada numa rocha. Porque a sua vida está expressando as qualidades do Espírito. Jesus diz: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu assemelhei ao homem sábio. Então, se nós colocarmos essas palavras em nosso coração, praticá-las, a nossa casa está sendo edificada com a rocha, irmãos. A nossa casa está sobre uma rocha, irmãos. Irmãos, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, irmãos, possa nos conduzir ao entendimento dessas palavras. Eu aqui falei aos ouvidos, mas quem vai trazer ao coração é o Espírito Santo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Que a sua casa esteja sendo construída sobre a rocha. Em nome de Jesus, eu creio. A sua casa esteja alicerçada na rocha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.